Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai iniciar aqui uma dica de direito constitucional que vai ajudar você que pretende fazer a prova da Polícia Militar de Minas Gerais. Quem já está acompanhando aqui comigo, né? Acompanha ali no Monster, no Instagram, aqui no YouTube também. Nós temos grande expectativa para esse concurso, ainda esse ano, claro. Então, quem já quer se preparar de verdade, quem conta com essa aprovação, precisa começar a estudar agora. Quem quer estudar mesmo, com compromisso, não fica esperando edital sair não, gente. Tem que meter a cara nos estudos, pegar edital anterior, usar de base e partir para cima. Se deixar para a última hora, não dá tempo. A partir do momento que a gente já sabe que o concurso está autorizado, a gente tem que começar a concentrar. Se é esse o objetivo, então bora estudar para ele. Hoje eu vou falar com vocês aqui, como eu estava dizendo, sobre o direito constitucional. E aí a gente vai partir de uma matéria, de um assunto, né, que sempre vai estar previsto nos concursos, que é o artigo 5º. Hoje nós vamos falar sobre o artigo 5º, né, coloquei aqui para vocês sobre direitos individuais e coletivos. Eles estão previstos ali no artigo 5º da Constituição. Vocês sabem que eu dou aula aqui também, né, quem acompanha aqui os vídeos que o Monster posta, publica aqui no canal do YouTube, já sabe que eu dou aula de direitos humanos. E essa matéria de direito constitucional, principalmente nessa parte, tem muita correlação com os direitos humanos, porque foi de referência, né, utilizada aí a Declaração Universal e todas as outras normativas que a gente tem de direitos humanos para a gente elaborar a nossa Constituição Federal de 88. Passamos ali por um período de ditadura. O documento seguinte à ditadura foi justamente a Constituição de 88. Essa Constituição, ela vem com esse viés, com esse aspecto de redemocratização. E ela vem tratando de vários assuntos. Ela é uma Constituição muito completa, digamos assim, né? Ela fala sobre de tudo um pouco, traz sobre os direitos gerais, sobre as garantias individuais, sobre remédios constitucionais, vem falando dos poderes, depois vem falando especificamente do direito à saúde, direito à educação, sobre a família e assim por diante. Hoje a gente vai falar do artigo 5º porque é certeza que cai no concurso. Não tem jeito de fazer um concurso público sem cobrar o artigo 5º. E o que eu vou falar para vocês aqui hoje é sobre possibilidades de cobrança em prova. Porque eu sei que o concurseiro já está estudando aí há um tempo, ele já conhece o artigo 5º, ele já deu pelo menos uma lida. Como eu não sei em que fase você está, se você está começando agora ou se você já tem aí uma carreira de concurseiro, eu prefiro que a gente trate do artigo, da informação, mas como ela também cai, como ela é cobrada em prova, ok? Aproveita e deixa aí para mim no comentário, você está começando a estudar agora ou você já é um concurseiro de carreira? Já está quase concluindo aí, não está aguentando mais, né, fazer concurso? Vai firme aí que sua hora vai chegar. Olha, sobre o direito à vida, o primeiro passo que a gente tem que compreender, o primeiro momento aqui, é que a gente tem uma dupla acepção do que vem a ser direito à vida. Quando eu digo direito à vida, parece uma coisa muito básica, né, na cabeça da gente. E é algo muito óbvio, não tem muita pegadinha para a banca fazer. Mas se eventualmente perguntar para vocês quais são as acepções desse direito à vida, nós vamos encarar em dois vieses, né? A dupla acepção, o direito de continuar vivo mas o direito a uma vida digna. Concordam comigo? O ter direito à vida significa respeitar a minha vida, o Estado respeite e garanta que eu permaneça vivo e que após estar vivo, não basta apenas existir, né? Eu preciso ter uma vida digna. Então aqui eu espero uma cooperação do Estado em dois sentidos. Eu espero que o Estado me garanta esse direito à vida e às vezes ele não vai precisar fazer nada, ele simplesmente vai precisar me deixar viver. Mas, quando eu falo sobre uma vida digna, o Estado também tem que garantir meios, mecanismos, trabalhar com políticas, ações concretas para que seja exercida essa dignidade da pessoa humana que a gente tanto fala em direito, né? Dar uma vida ali de qualidade, uma vida com o mínimo existencial que todo ser humano tem direito. Então, dentro da Constituição, a gente consegue ver isso depois também no artigo 6º, quando vem falando
falando daqueles direitos sociais. Ali demonstram, naqueles direitos sociais, essa necessidade de valorização da dignidade da pessoa humana. Não basta que apenas a pessoa exista, é preciso que o Estado garanta que ela exista com dignidade. Então, a prova pode perguntar para você quais são as acepções desse direito à vida, e você vai lembrar que é o fato de você ter a vida, continuar vivo, resguardar a sua vida, mas também ter uma vida com dignidade, ok? E qual é o entendimento do STF que pode eventualmente cair aí na tua prova a respeito do direito à vida? Pode cair para vocês? Eu deixei pouco espaço aqui, né? Mas seria, por exemplo, a questão do aborto. Hoje a gente sabe que nós não temos, por exemplo, nada regulamentado claramente a respeito do aborto em geral. É um tema que vem sempre sendo discutido aí, né? Mas gera muita polêmica, é um tema que deve ser tratado com muito cuidado, muita sensibilidade. Mas o que a gente tem hoje de entendimento do STF que pode cair na prova é a respeito do aborto em casos de estupro, que hoje já está, né, no Código Penal, e também a questão dos anencéfalos. Então, em relação aos anencéfalos, a gente sabe que existe uma probabilidade ali, uma possibilidade de que a pessoa faça um pedido para que interrompa-se a vida. Lembrando também que é entendimento do STF, vou até colocar aqui sobre o aborto, ficou ruinzinho, né, o espaço, mas depois eu dou uma afastada e vocês podem printar a tela se vocês quiserem. Em relação ao aborto, nós temos esse entendimento do STF sobre os anencéfalos e nós temos também sobre o início da vida. Para o STF, das várias teorias que existem, né, a respeito do momento do início da vida, vocês vão levar para a prova que o STF considera a nidação, né? Então, o momento em que se inicia a vida para o STF é no momento de nidação. Vão anotando aí tudo comigo, depois se quiserem também eu dou uma afastadinha, vocês podem fazer o print, né, do quadro aqui para poder estudar com mais calma. Em relação ao direito à vida, o que a gente tem é isso então, pessoal. O que cai mais em prova, é lógico, eu posso dar uma aula completa aqui só sobre o direito à vida. Não é essa a nossa intenção, a gente quer tentar aí descobrir quais são as possibilidades, né, que vão cair na tua prova, quais são as possibilidades que o examinador vai te cobrar. Então ele pode te cobrar sobre essa dupla acepção e dentro do entendimento da STF, de acordo com o que a gente tem de mais recente e o que eu vi também que foi muito cobrado em prova, eu acho que poderia cobrar a respeito do aborto, a questão dos fetos anencéfalos, que é possível, tá, pessoal, fazer o aborto, e em relação a quando se começa a vida. Aí vocês vão utilizar a teoria da nidação. O direito à igualdade também é algo muito cobrado em concursos públicos. E a igualdade, a gente já sabe, né, que se divide em igualdade formal e igualdade material. Muitas vezes o aluno confunde uma com a outra e não consegue, né, desenvolver ali na hora da prova. Basta pensar comigo o seguinte: imaginem que nós temos os fracos e os fortes. Perante a lei, no mesmo grau, no mesmo nível legislativo, os fracos e os fortes, eles estão iguais, tá? Então, quando eu falo em igualdade formal, eu estou falando do que está posto, da questão que o Estado segue ali dentro daquela norma formal, daquele instrutivo formal, daquela legislação. Então, o que está posto ali claramente em termos de igualdade? Então, quando eu digo todos são iguais perante a lei, todos são iguais, os fracos e os fortes. Igualdade formal. Porém, em algumas situações, eu preciso que os mais fracos eles recebam um tratamento especial. Quando
essa pessoa mais fraca vai receber um tratamento especial e esse tratamento especial que ela recebe é para aproximar, porque vejam, eles estão no mesmo nível. Estão no mesmo nível, igualdade formal. Porém, eu quero pegar aqui o mais fraco e fazer com que ele fique mais perto do mais forte. Para eu poder puxar o mais fraco para próximo do mais forte, eu vou utilizar um tratamento especial. Esse tratamento especial que eu dou ao mais fraco, simplesmente para chegá-lo mais próximo do mais forte, é o que eu chamo de igualdade material, ok? Então vejam comigo. O que a gente vai levar para a prova é o seguinte: pode levar assim que a sua cabeça vai ficar limpa, vai ficar clara. É muita matéria que o concurseiro tem que pensar, então vamos levando com palavras-chave. Igualdade formal, a gente vai pensar na lei. Então vocês vão pensar assim: todos são iguais. No mesmo nível, ok? Todos são iguais no mesmo nível, o forte e o fraco. A igualdade material, o que eu vou fazer? Eu vou dar um tratamento especial de aproximação. Então, estamos aqui, eu mais fraco, mais forte e o outro mais fraco. Qual que é a ideia da igualdade material? Lembra? Puxar o mais fraco para próximo do mais forte. E isso vai fazer com que, além da igualdade perante a lei, eles tenham condições reais de igualdade, condições palpáveis de igualdade. Como é que o Estado faz isso? Essa igualdade material, aí é outra palavrinha-chave, por meio de ações afirmativas. E quem são essas pessoas, professora, que eu vou considerar aí na prova como pessoas mais fracas? Então a gente vai pensar que eu tenho um mundo de direitos iguais, onde aqui estão os seres humanos. Ok? Ó, um mundo de direitos iguais, todos os seres humanos. Nessa bolha aqui, igualdade formal. Porém, destes seres humanos, eu sei que existe distinção entre homens e mulheres. O que eu busco aqui? Igualdade de gênero. Qual que é a distinção? Por exemplo, eu sei que hoje, na realidade, existe ainda distinção salarial entre homens e mulheres que ocupam o mesmo cargo, a mesma posição numa empresa. Dentro da igualdade material, o que eu quero é igualdade de gênero. Eu quero que, se eles exercem a mesma função, se eles têm as mesmas capacidades, as mesmas competências, eles têm que ganhar o mesmo salário. Um exemplo, tá, pessoal? Eu sei, por exemplo, que eu tenho pessoas de raça branca dentro desse grupo de seres humanos e tenho pessoas de raça preta, parda, né? Eu posso falar raça negra? Posso, lembrando que aí dentro da raça negra eu vou vou englobar os pretos e os pardos, né? Então a gente tem assim a divisão de raças no Brasil. A gente tem o branco, aliás, deixa eu tirar aqui. A gente tem o branco, a gente tem o amarelo, a gente tem o indígena, a gente tem o preto, a gente tem o pardo. Tá? Não é a professora que está inventando. Dentro da nossa classificação, se você responder, por exemplo, pesquisas do IBGE, análise de censo, as classificações possíveis em que você pode se enquadrar e se autodeclarar, porque é uma autodeclaração, são essas: branco, amarelo, indígena, preto, pardo. O preto e o pardo, esses dois aqui, é o que formam o que a gente chama no Brasil de negros, tá? Então, quando eu digo que a pessoa é negra, ela pode ser preta,
preta ou pardo, ok? E o que é o pardo? São as misturas, né? Então, por exemplo, os mamelucos, os cafusos e assim por diante. Então, todas essas pessoas englobadas no grupo que eu chamo aqui de negros. Então, se eu tenho, por exemplo, branco, para poder abranger mais no nosso exemplo de distinção, eu tenho as pessoas dentro do grupo de seres humanos, os brancos e os negros, e eu sei que eu vivo num país onde ainda existe o racismo, ou se eu sei que eu vivo num país onde há segregação racial. O que é a segregação racial? Aquele movimento que a gente conhece muito, porque só aconteceu nos Estados Unidos, né? Nunca aconteceu em lugar nenhum. Ninguém nunca fez distinção, é só lá. Mas a gente conhece muito de referência dos Estados Unidos, né? Aquele movimento em que existe uma separação. Esse lado é dos brancos, esse lado é dos pretos. Essas pessoas podem utilizar esse serviço porque são brancas. Se vocês quiserem, vocês que são negros quiserem utilizar, tá em outro lugar. Escola para brancos, escolas para pretos. Essa distinção, essa segregação racial. Se eu sei que há uma distinção entre as pessoas brancas e as pessoas negras, eu preciso de ações afirmativas para quê? Aproximar essas pessoas, para gerar a igualdade material. Então, tudo isso está num grupo de seres humanos, tudo que a gente está falando são pessoas, mas são pessoas que são tratadas com distinções. E aí, para evitar essas distinções e minimizar essas distinções, é que a gente vai falar da igualdade material. Ficou claro? Qualquer dúvida, pessoal, pode deixar aí para mim nos comentários, que eu vou respondendo para vocês depois, tá? Eu entro aí, verifico qualquer dúvida que vocês tiveram e a gente vai conversando a respeito. Além da igualdade formal e material, e além de saber aqui que a material o Estado vai fazer através das ações afirmativas, a prova também vai querer me cobrar a respeito dos direitos de liberdades. É algo muito comum para cair em concurso também, porque vai englobar ali as liberdades de expressão, a liberdade de crença religiosa e a liberdade da privacidade que você tem direito. Então, em relação à liberdade de expressão, o que a gente sabe? A gente sabe que todos são livres para